Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Chegamos então ao nosso terceiro estudo, falando sobre a imortalidade da alma, né? Então, ao passar de cada estudo, nós vamos entendendo um pouco mais do que realmente está escrito na Palavra de Deus. Sem mistura de tradição humana, sem mistura de histórias humanas, apenas o que a Palavra de Deus diz a respeito do assunto. Nós vemos muitas vezes a promessa de Deus de que aquele que o obedecesse, que fosse servo dele, que o aceitasse, que aceitasse a sua salvação, viveria eternamente. Agora, como nós vimos no estudo de ontem, quando o homem morre, ele fica na sepultura. Não está falando que ele vive eternamente. Mas quando então ele vai viver eternamente? A partir de quando? A palavra de Deus chama esse estado, essa situação, esse evento de ressurreição. Jesus diz que ele mesmo é a ressurreição. Então, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, então quando eles ressuscitarem, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, o capítulo inteiro fala sobre o assunto, é maravilhoso, porque é cheio de detalhes, o capítulo 15, e aí diz que os salvos ganharão um novo corpo. Um corpo que não vai mais estragar, não vai ficar doente, não vai ter nem rugas mais, né? Vai ser um novo corpo, um corpo glorioso, diz a palavra. Então, finalmente, o homem vai ser restaurado ao que ele era antes da queda de Adão e Eva. Ok? Então, antes que a ressurreição aconteça, a pessoa está no que a Bíblia chama de um sono. Ela não tem consciência. Ela está num sono profundo, aguardando a voz de Jesus, chamando essas pessoas para a ressurreição. Agora, da onde eu tiro isso? Bom, especialmente o que eu acabei de falar, está em João 5, 28 e 29. E Jesus fala assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz. Eles vão ouvir a voz de Cristo. Ok? Então, ele diz: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da glória, os outros para a ressurreição da condenação. Então, só nesse instante é que o ser humano começa a viver fisicamente a sua vida eterna. Como nós já falamos antes, e vamos reafirmar ainda, muitas vezes nesse canal, não existe vida fora do corpo. Não existe. Como já falamos também, a Bíblia e a natureza, elas são feitas pelo mesmo homem, pelo mesmo autor, quero dizer, pelo mesmo ser, não a palavra homem, pelo mesmo ser. Então, veja, quando você olha para a natureza, e Salomão diz que como morre o homem, morre o animal também, o animal morre e ele deixa de existir. Não tem, o espírito do animal vai para o céu. Tem umas pessoas hoje em dia que a cabeça não funciona muito bem, né, infelizmente, que acredita nisso, mas não é o que a Bíblia ensina. Ok? Que mais que eu ia falar? A ressurreição, ela é uma restauração ao plano original de Deus. Então essas pessoas, sim, vão viver para sempre. Há condições ali, por exemplo, em Apocalipse, lá no capítulo 21, diz que as pessoas que vão viver para sempre, elas se alimentam da árvore da vida, que vai estar no jardim ali. Quem não come da árvore da vida, não pode viver para sempre. Vai morrer, vai deixar de existir. Só vão viver para sempre aqueles que tiverem acesso à árvore da vida. E primeira carta de João, capítulo 5, verso 12, João diz assim: aqueles que têm o Filho, e é Jesus, têm a vida eterna.
Só os que têm o filho. Isso que não tem, vão deixar de existir. Eles vão morrer. Vamos ver numa outra hora aí como que eles vão morrer. Não vai ser hoje. Mas eles vão morrer e vão deixar de existir. Por que que o diabo escolheu essa mentira? Lembra que nós vimos no primeiro estudo como a favorita dele? Porque Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciência. Todas essas palavras começam, né, parecidas, né? Então começam todos com a letra O, por exemplo. Então as pessoas pensam que são somente essas as características que pertencem exclusivamente a Deus, mas tem uma outra que não começa com a letra O e que a Bíblia diz que só pertence a Deus. Primeira carta de Timóteo 6,16. Só Cristo é imortal. Estão entendendo o que o apóstolo Paulo afirma? Só Cristo é imortal. Nós nunca seremos imortais. Aí você fala, mas então como que a gente vai viver a vida eterna? Nós vamos viver a vida eterna com a imortalidade emprestada de Jesus. Nós vamos estar conectados a Ele, nós recebemos a imortalidade dele, emprestada. Não vai ser nossa, inerente, porque isso é um atributo divino e nós nunca seremos Deus. Nós não somos divinos. Nós participamos da divindade. O apóstolo Pedro diz sobre esse assunto, que é maravilhoso, um assunto maravilhoso. Já demos uma pálida ideia aqui no canal. Então, quando você pega, eu gosto de dar esse exemplo, vamos pegar o celular, né, para carregar. Então, ele não tem energia própria para se carregar. Você põe lá na tomada, então vem a energia, né, da usina até sua casa, e aí essa energia passa para dentro do celular e recarrega a bateria dele. Mas ele não tem energia própria. Precisa emprestar. O mesmo é conosco. Estamos conectados a Cristo? Estamos vivendo. Desconectou, morre. Ok? Então, nós jamais seremos em nós mesmos imortais. Uma coisa nossa, agora eu sou imortal. Não, sempre emprestado. Ok? Então isso é muito importante saber. Por isso, repito, Paulo diz, o único que possui imortalidade é Cristo. Está escrito lá. Não precisamos deturpar o texto tão bem claro. Os anjos são mortais fora de Cristo? Os anjos de Deus, eles não são imortais. Eles recebem vida emprestada de Cristo. A imortalidade deles é emprestada de Cristo. Para ser imortal, o sujeito tem que ser eterno. E o ser eterno é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só eles são eternos. Só eles possuem essa imortalidade que é deles. Sempre tiveram. Não tem como uma pessoa que nasce ser imortal nela mesma. Não tem. Ela veio à existência. Deus nunca veio à existência. Como é isso? Quem sabe? Quem sabe explicar? Isso é só filosófico. A nossa crença. Não tem como explicar. Deus não tem começo e não tem fim. Como explicar alguém que não tem começo? Faço a mínima ideia e também não... Para falar a verdade, isso não faz importância, não tem importância para nós, não vai aumentar a nossa felicidade saber, até porque nós não temos capacidade de saber, mas o não saber não vai trazer tristeza para a nossa vida. Agora, algo importante que eu gostaria de dizer, desde já, é que quando nós cremos numa mentira, existem, plural, consequências. Então, se você crê que o homem é imortal, quando a Bíblia diz que ele é mortal, isso vai trazer consequências até na sua conduta. Até na sua conduta. Não sou eu que estou dizendo. São princípios. Deus não brinca de conhecimento, de doutrina. Eu vou dar essa doutrina só para ver quem aceita,
Não é isso, não é isso. Deus fala a verdade. Ele fala assim: acreditar do jeito que a serpente ensinou é perigoso demais. Agora eu gostaria de encerrar o vídeo com um pensamento muito interessante. Você só pode acordar se você antes estiver dormindo. Não tem como acordar quem já está acordado. Você só pode ressuscitar se você estiver morto. Não existe ressurreição de quem está vivo. Então dizer que a pessoa está lá no céu, aí depois ela vem aqui para o sepulcro, e aí ela ressuscita, isso aí não faz o menor sentido. Aqueles que acreditam que a pessoa, quando morre, já vai para o céu, então a ressurreição não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Esses tipos de pensamentos nós ainda iremos abordar nos nossos 2 últimos estudos da semana, que eu peço que você não perca. Então, para isso, deixe seu like no nosso canal agora, nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Colabore conosco para que o canal possa crescer mais. Compartilhe para todo mundo que você puder. Ore pelo canal. Nós agradecemos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.